Bom, como eu estava falando, é uma das poucas especialidades em que nós podemos estar dos dois lados da mesa. Então, a gente pode estar de forma ativa nas orientações e a gente pode estar também como paciente, até porque a gente consegue servir de cobaia e fazer os familiares e os amigos de cobaia também para o que quer que seja que nós estejamos experimentando. Então, a ideia dessa aula é contar um pouquinho disso. Ao término da apresentação ou durante a apresentação, sintam-se à vontade para perguntar e para interromper para qualquer sugestão, comentário, tá bom? Então, vamos seguindo. Bom, esse roteiro que eu vou usar foi um roteiro sugerido pela Gi, que é um roteiro excelente aí também, que a gente pode estar seguindo um pouco começando da minha história, da minha trajetória e depois indo para a história da medicina esportiva e como que estão funcionando as residências atualmente, como elas estão sendo estruturadas, tá bom? Bom, começando pela minha infância, eu tive uma infância que os antigos diriam infância raiz, né? Que hoje em dia é mais raro, porque eu cresci brincando com o vizinho no meio da rua, não tinha problema nisso. Essas fotos... Eu sou dessa época também. Boa, tamo junto. Essas fotos aí são do sítio da minha avó. Ah, não falei, né? Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Cresci lá, fui criada lá. E essas fotos aí são do sítio da minha avó. Então lá eu fazia de tudo. Corria, nadava, pescava, andava no mato, comia goiaba com bicho, temperada na areia, pescava um peixinho, usava ele de isca para outro peixe maior, ficava no meio de primo. Eu cresci no meio de 5 irmãos, então aquela foto ali eu sou a terceira irmã de 5, e foi uma infância que me proporcionou ser criança de fato, brincar, adquirir um repertório de movimentos amplo e completo e sempre fazer uso do meu corpo, ser livre de forma geral. Então, se você quiser passar o slide, por favor. Estudei em um colégio de freiras chamado Instituto Laura Vicunha e lá eu fui apresentada a diversas modalidades. Então eu fiz natação, fiz basquete, fiz judô, que me ensinou muito de disciplina, ética, foco, respeito ao próximo, até mesmo concentração, eu era bastante hiperativa. Fiz futsal, futebol, que foram os esportes em que eu fiquei mais tempo, né? E dessa foto eu tinha 12 anos, eu não sei porquê, mas era uma moda, né, colocar a chuteira no pé dominante e o tênis normal na outra, mas eu não faço ideia do que isso significava. Então, só para dizer que eu fui exposta, né, o tempo todo ao movimento, à utilização do corpo, à liberdade, e tive uma infância muito legal, muito bacana. Pode passar. Também teve uma época em que eu estava com sobrepeso, obesidade, e dentre diversas épocas na minha história, assim, adolescência, ao início da faculdade, várias outras situações onde o esporte era o meu refúgio, a minha terapia física, mental, espiritual, era onde eu era boa, era onde eu me encontrava, era onde eu tinha os meus amigos, eu socializava, aprendia todas essas e outras regras éticas e morais da vida. A gente sempre fala que o esporte ele forma caráter, né? A gente aprende demais de forma espontânea só de estar em alguma modalidade, né? Então, em um momento da minha vida também o peso e a estética, a forma como eu me via foram importantes e o esporte atuou muito bem nessa época. Pode passar, por favor. Bom, então saí de Porto Velho e fui para Manaus, fui estudar na UFAM, que na época era São Paulo da região norte, né, digamos assim. Então lá tinha uma promessa de muitas oportunidades, em relação à parte acadêmica, tinham ligas e projetos de extensão, a galera publicava muito trabalho, apresentava muito trabalho em congresso, e pelas contas que nós fizemos à época era vantajoso financeiramente,
Eu compartilhava apartamento com outros meninos também de Porto Velho que lá estavam, e a faculdade inteira a gente morou em República e dividiu o apartamento. Também me ensinou várias lições, né? Então eu entrei em 2015, no meio de uma greve, então fiquei o ano de 2015 inteiro meio que aguardando a faculdade começar, que ia começar no segundo semestre, aí teve greve, aí de fato comecei só em 2016, e na hora de me formar também peguei a pandemia. Então foi um longo período aí que acabei aproveitando para fazer bastante coisa. Essa segunda foto aí, por exemplo, vocês vão ver, eu vou contar, né, que eu passei a faculdade inteira me preparando para ser cirurgião vascular ou cirurgião do aparelho digestivo. No começo da faculdade, quando nós tínhamos anatomia, nossos professores, eles eram fisioterapeutas, né? E aí veio o primeiro dilema de crise existencial profissional, porque eu adorava como eles ensinavam, eu adorava o fato deles dominarem cinética, né, biomecânica dos movimentos, e àquela altura eu fazia musculação, e a musculação fez muito mais sentido quando eu entendia para que grupo muscular aquele exercício ele tinha função de melhorar, quem eram os agonistas, os antagonistas, e eu comecei a gostar mais ainda da musculação e comecei a obter mais resultados ainda. Então tive meu primeiro dilema profissional aí na anatomia. Mais tarde, no quarto período, onde nós aprendíamos, onde a gente rodava na endócrino, nos ambulatórios de diabetes, a gente fazia cálculo de carboidrato, a gente fazia contagem de carboidrato para guiar a insulinoterapia, e aí a gente começou a ter que orientar, né, fazer orientações nutricionais aos pacientes, e aquilo foi apaixonante, assim, entender minimamente dos micronutrientes, dos macronutrientes, e eu vi o quanto que a nutrição salvava vidas, o quanto ela era poderosa, fascinante e revolucionária para tratar tudo. E eu fiquei completamente apaixonada, eu queria ser nutricionista naquele momento, mas aí sempre vinha aquele dilema, como que eu vou falar para minha mãe, para o meu pai, que depois de ter saído, 2 anos depois de ter saído de Porto Velho para fazer medicina numa federal, eles estão me bancando, é a única médica da família, e parará, parará, parará. Então, mais uma vez eu abafei isso e continuei focando em ser cirurgiã. Essa segunda foto aí eu estava num estágio como... Era um contrato que a gente tinha, né? Era um estágio até remunerado, e a gente tinha rotina de plantão mesmo, sabe? De virar à noite com os caras. Essa foto eu tava 2h30 da manhã, a gente tinha sido chamado para avaliar um paciente na sala de emergência por era tiro, né? Quer dizer, projétil por arma de fogo, né? Trauma. E não havia pulso radial, nem no ultrassom, então a gente ia entrar em exploração 2h30 da manhã, e eu achava aquilo o máximo, né? Ao lado tem um pouco da gente fazendo drenagem fechada de tórax na cirurgia experimental. Eu cheguei a ser monitora de anatomia, cheguei a ser monitora de técnica operatória, pode passar. E ao longo da faculdade fui entrando nas ligas voltadas à cirurgia vascular, do aparelho digestivo. Tinha um projeto de extensão sensacional, que não tem como não mencionar, que é o Alpha, né, onde nós focávamos na parte de atenção, de suporte avançado no trauma, no cenário pré-hospitalar, né, e a gente se debruçava sobre o PHTLS, o ATLS. Essa foto da esquerda eu estava no 6º período, a gente tinha feito uma exploração vascular também, então eu acompanhei trombectomia, eu acompanhei cirurgia de aneurisma aórtico roto, enfim, o feijão com arroz era desbridamento de pé diabético e as amputações, claro, né? Mas esses estágios, essas bolsas me proporcionaram uma ida ao congresso do CBC, levei um monte de trabalho. Tem essa foto que eu acho que era no congresso da SBAD, que foi em São Paulo, né, do aparelho digestivo. Pode passar, por favor.
E aí por diante, né? Ali era eu fazendo uma anastomose término-terminal, né? De intestino, claro. Pode passar. Várias fotos fingindo costume, né? Claro. Ali no cantinho uma laparotomia exploradora por isquemia intestinal. O intestino todo escurecido, pode passar. Essa foto foi tirada ali nas fotos de formatura, né? Que eu já estava naquele dilema final. Como que eu cheguei nesse dilema? Foi na pandemia, claro. Deixa eu só liberar a colega. Eu já tinha vivido bastante dentro dos plantões e no ambiente de pronto-socorro de cirurgia geral, de UPA na cirurgia geral, ambulatórios, e eu sempre sofria com a ideia de que eu não ia conseguir treinar direito, que eu não ia conseguir me alimentar direito, uma vez que a gente entra na cirurgia, não tem hora para sair. Já entrei numa videolaparoscopia de vesícula, que geralmente eu já vi operar em 30 minutos, 40 minutos. Eu já fiquei 5 horas numa que acabou tendo que ser convertida. Então é uma profissão que tem uma residência super desgastante, mas é muito imprevisível também. Então eu já tinha aceitado que eu iria abrir mão, né, do meu lado fitness e etc. por alguns anos, né, fora a questão depois de se estabilizar financeiramente, começar a pensar em ter filhos e casar, quando chegou a pandemia. E na pandemia, eu conheci o Paulo Musi, querendo ou não, foi através dele, né, e da forma como ele leva a medicina esportiva, a endocrinologia, através dos vídeos no YouTube, podcasts, e foi através dele que eu conheci a medicina esportiva como uma especialidade médica, porque até então, lá onde eu estava, eu não havia conhecimento sobre isso. O mais perto disso que eu tinha visto era quando eu rodei na ortopedia. Alguns professores-chefes lá, eles eram especializados em medicina esportiva, e até então eu sabia que era uma subespecialização da ortopedia, mas eu não sabia especificamente o que fazia, né? Mas eu imaginava que ele cuidava de atletas. Eu tinha também uma preceptora da gineco, que era nutróloga, mas eu também não sabia qual que era a diferença para o nutricionista, ou por que ela estava fazendo o trabalho de uma nutricionista, sendo que ela era médica. Então, eu também não entendia muito, mas foram os cenários que eu não fui muito atrás. E quando eu vi na pandemia o que era uma especialidade médica, eu fui atrás de entender o que era, aí minha cabeça explodiu e eu realmente fiquei sem chão, porque eu tinha passado 7 anos da minha vida me dedicando a uma profissão onde eu simplesmente já estava com tudo resolvido, né? Todos os hospitais, os chefes, os serviços de cirurgia geral, eu já estava familiarizada, apresentada, com networking todo extenso e pronto. Eu estava na minha zona de conforto, era só fazer uma prova de residência e passar, de preferência, né? Mas eu estava com tudo manjado, tudo pronto para mim. Meu pai amava a ideia de que ia ter uma filha cirurgiã. E eu fiquei nessa, e agora, hein? O que eu vou fazer da minha vida? Porque medicina esportiva é uma disciplina clínica, né? Como que eu não vou operar? Como que eu vou ficar atendendo no ambulatório? Como que vai ser isso? Né? E agora, o que eu faço? Então, teve um sofrimento inicial, teve todas aquelas fases do luto, né? E de tudo que eu tinha pensado sobre o meu futuro profissional, que tinha caído por água abaixo. E aí decidi, e o principal, né, porque naquela época existiam algumas instituições em São Paulo e uma em Caxias do Sul. E aí eu pensei, cara, ou eu vou para o Rio Grande do Sul, ou eu vou para São Paulo, porque não tem em outro canto isso daí. E até pós-graduação também, eu nem cheguei a ver nada de pós-graduação, né. Então eu falei, ferrou, porque eu vou ter que sair daqui, é uma coisa que é certa. E foi aí que eu decidi vir para São Paulo. Na época eu fazia o médio curso, e a nota dava, né? Então eu vim crente que eu ia conseguir passar, certeza que eu ia conseguir passar.
na medicina esportiva. Daí vim com mala e cuia para São Paulo e o que aconteceu foi que eu não passei, bati na trave. E eu cheguei a prestar Unifesp, USP e o IANSP. E nos 2 primeiros eu já tombei logo de cara. No IANSP eu cheguei a ficar faltando um para eu entrar. E aí esse último eu avisei a ele que ele tinha passado, para ansiedade, né, não aguentava, para saber se a vaga era minha ou dele, mas ele foi lá e assumiu. E aí eu fui fazer o quê? Fui pensar num plano B, pode passar. Plano B da minha vida. Fui dar plantão. E aí teve o primeiro abismo, né, que eu falei, caraca, eu não sei nada sobre medicina, porque eu passei a faculdade inteira me preparando para ser cirurgiã, e eu sabia tocar um plantão de cirurgia geral, mas eu não fazia ideia como tocar um plantão de clínica médica, tocar uma UBS. E dei uma leve surtada, afinal não tinha nenhum amigo próximo. No final das contas, 2 amigas lá da UFAM estavam por aqui, que me apresentaram a alguns hospitais e me abriram algumas portas, mas no fim das contas era eu e Deus, e a coragem e a vontade. Agora eu tinha que pensar em alguma coisa, já que eu não passei na medicina esportiva. E aí fui dar plantão, fui trabalhar em UBS e fui me preparar para ser médica, porque eu acho que eu era nem cirurgiã, né? Quanto menos médica. Então, a ideia que eu tive para sobreviver? Os plantões que eu tinha dado, nada de me pagarem, né? Sem perspectiva. E eu pensei na época em fazer a medicina de família como uma forma de estar inserida num grupo onde eu pudesse ter mentores, colegas, eu caminhar junto de pessoas, né, e estar dentro de um programa que me fizesse acordar todo dia com algum propósito e com algum plano, né, já que eu estava assim, sem saber o que fazer. Era uma forma de eu continuar estudando, era uma forma de eu continuar me aperfeiçoando e tendo proficiência em alguma profissão. Eu não sabia lá quando que eu ia entrar na medicina esportiva, porque até aquela época já era bem concorrida. E tem todas essas questões, né? Eu poderia também ter um descanso, porque eu não sei se vocês já estão estudando para residência, mas na época que eu estudava era uma loucura, assim, não existia mais vida. Era o tempo todo vendo aula e fazendo questão e não existia mais vida. Só ia para academia e olhe lá. Então é uma oportunidade de eu voltar a ter alguma vida e foi muito bom. Eu passei na Secretaria Municipal de Guarulhos pela prova do SUSão e fui fazer medicina de família e comunidade, que me proporcionou, nossa, não sei nem como agradecer todas as pessoas a quem eu tive contato ali e que só me abriram portas, e como eu me tornei uma médica melhor depois disso. E eu vi que eu já era uma médica de família e não sabia, porque eu falava demais, eu queria falar tudo que estava acontecendo para o paciente enquanto eu estava fazendo algum procedimento. Eu já ouvi de chefe assim, fala menos e faz mais. Aí eu tipo, poxa. Então aí tem algumas fotos dessa época, de como que a gente fazia na UBS, das fichinhas e das orientações para os pacientes, para otimizar a adesão e a resolutividade. Aquela foto ali, eu acho que era tarde, voltando no metrô. No início, quando eu estava morando na Vila Clementino, eu passava 3 horas no metrô / ônibus para chegar na UBS em Guarulhos. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, até que eu consegui me mudar para lá. E ainda ia para academia. Essa foto do cantinho, eu tô na Smart Fit finalizando um treino, depois de um dia cheio desse, porque treino para mim sempre foi negociável. Pode passar. E aí, deixo a frase do William Osler, né? Que é bem clássico da medicina de família e comunidade, que um bom médico trata a doença, mas um grande médico trata a pessoa com a doença. Pode passar. Alguns exemplos do que a gente vê na medicina de família. Então, também deixo de sugestão para quem não sabe muito bem que caminho seguir. É claro, se você não tiver certeza de que você quer ir por alguns da clínica, como cardio, endócrino, pneumo, que a clínica médica é requisito, né, e que você vai fazer uma medicina mais hospitalar,
com mais procedimentos, se não for esse o seu caso, eu recomendo fortemente que você faça medicina de família e comunidade, que tem uma medicina um pouco mais ambulatorial, você se torna um médico mais completo, mais resolutivo, mais corajoso frente a tudo. Então a gente dava plantão na emergência, aquele ali foi o meu primeiro central, inclusive é muito louco isso, porque eu estava sempre nos plantões de cirurgia, nunca tinha feito um central, olha que coisa, meu primeiro central foi na residência de MFC. Faltou só um gorro ali, né? Mas tudo bem. Ali no meio eu tô fazendo Papa Nicolau, coleta do preventivo. E eu adorava. Ao lado é um bebê de uma paciente a qual eu fiz o pré-natal inteiro. Essa paciente tinha 16 anos, se não me falha a memória. Ela teve sífilis, foi uma gestação bem complicada. E o bebezinho nasceu, tipo assim, perfeito e deu tudo certo. E essa foto eu tô lá na sala de vacinação, porque ele já estava indo cumprir o calendário vacinal dele. Pode passar. A gente também rodava no hospital materno-infantil, então lá me deixavam fazer os partos normais. Não que eu gostasse super, né, mas fazia parte ali da experiência. Esse bebezinho que nasceu, um gig, olha como ele é grande. E olha como a placenta também, de uma multípara que era diabética. Pode passar. Bom, então a rotina na UBS, ela te proporciona, cara, te torna um médico completo. Eu gostava de ir pra guerra lá. Eu ia com meu cinto de hidratação, igual um general, né? E ali tá um exemplo dos grupos que nós fazíamos, era a minha parte favorita, inclusive. Depois da pandemia, a gente tinha que voltar com os grupos na UBS e esse grupo aí é o grupo de cessação ao tabagismo. Tem alguém com o microfone ligado. Bom, no grupo de cessação ao tabagismo também aprendi muito, muito, muito. Tive que aprender mais para poder ser resolutiva. Deixa eu só avisar aqui a colega. Pronto. Pronto. E foi daí que eu tive a ideia também até de fazer meu TCC, que foi como colocar atividade física para ajudar na cessação tabágica e na manutenção da abstinência posteriormente. Cheguei a fazer uns 4 ou 5 grupos desse antes de terminar a residência e foi uma experiência super legal, porque no primeiro grupo eu vi o quanto eu estava despreparada. Quando você assume uma responsabilidade dessa, você vê que a faculdade em si não é suficiente. Você precisa se preencher com outros conhecimentos, assim, espirituais, religiosos. Às vezes eu tinha que ser mais psicóloga, às vezes mais nutricionista, às vezes mais mãe, às vezes mais filha, às vezes mais amiga. E, tipo, tudo isso sendo médica e tentando, no final das contas, prevenir uma doença ou trazer algum tipo de contenção de danos, diminuir o sofrimento daquelas pessoas de alguma forma, né? Aí fiz muitos amigos na UBS também, esse aqui é o Van, no dia que eu trouxe uma creatina para ele, ele parecia pinto no lixo, de tão feliz. Bom, pode passar. No segundo período, ou melhor, no segundo ano, a gente tem, como todo último ano da residência médica, a gente precisa fazer um optativo, um eletivo, né? E eu escolhi fazer lá na esportiva da Unifesp, que fica no SET, aqui na Vila Clementino. E, nossa, eu conheci tanta gente legal, tanta gente competente. Eu fiquei muito surpresa de forma positiva com os ambulatórios deles. Eram divididos em pediatria do esporte, gineco do esporte, geriatria do esporte, que parecia a minha UBS, mas todos os idosos lá praticavam exercício físico e alguns vinham com medalhas de super provas que eles tinham feito. Nossa, eu fiquei completamente maluca, fiquei completamente louca, apaixonada, e eu não conseguia parar de pensar que era, tipo, tudo isso que eu estava perdendo, ou, meu Deus do céu, eu tinha lembrado porque de eu ter vindo de tão longe para São Paulo, era para viver aquilo, era para ser aquela médica que eu sempre sonhei em ser.
Então, isso foi em agosto de 2023. E daí, na hora, eu comprei o Medicoff, o REIT do Medicoff, e eu comecei a ficar maluca estudando para voltar ao jogo, né? A ideia, na verdade, era fazer as provas e ver como que estava o nível de dificuldade, como que estava a concorrência, sentir ali o ambiente, né? E depois ia ter um ano lá de formada e eu ia me dedicar melhor aos estudos e às provas. Mas, cara, falo pra vocês, isso já aconteceu na minha vida 3 vezes. Quando você quer muito, muito uma coisa, e você começa a vibrar naquela energia e direcionar todos os seus esforços e pensamentos e o seu dia passar a girar em torno da busca por aquele objetivo, é inevitável que vocês vão alcançar aquilo que se deseja. E eu falo isso com propriedade, porque isso já aconteceu mais de uma vez, mas tem que querer muito e fazer por onde. Aí é uma foto de como que eu estava estudando na época, ali um bowl de um chocolate que eu tinha ganhado num congresso de nutrição que eu fui. E eu acordava às 5 da manhã e eu estudava das 5 às 7. E eu ia para a UBS, ficava das 8 às 17. E depois eu ia treinar CrossFit, que, meu Deus, era bom demais. E via meus amigos lá, eu não conseguia abrir mão. Porém, eu fui estudando, eu já tinha uma base, eu vi que funciona mesmo você ter uma base sólida, porque pode passar. No final das contas, eu fui muito melhor do que quando eu só estudei para isso, quando eu fiquei a pandemia inteira só estudando todos os dias. E dessa vez eu estudei bem pouco comparado àquela época, mas eu consegui passar para a segunda e terceiras fases da USP, da Unifesp. Fiquei por 1 na USP, fiquei por 4 na Unifesp e consegui entrar no IANSP. Então foi, meu Deus, todo mundo da família chorou. Foi um momento especial ali que ninguém nem estava esperando muito, mas que deu certo. E aí atualmente eu estou no R2 do IANSP. Pode passar. E aí eu dou uma pausa na minha história, porque eu acredito que eu não tenha lembrado de tudo que eu tinha para falar, nem tudo que estava dentro do meu coração, mas para ir falar um pouco da história da medicina esportiva, que foi desenvolvida mais intensamente a partir da década de 40 do século passado, na Itália e na Alemanha. Na Alemanha, ela era mais voltada para a área da fisiologia, na avaliação da intensidade do treinamento, de foco, né, mais competitivo. E na Itália, eram frisados mais os aspectos cardiológicos, né? Tanto que lá tem muitos casos de doenças, de cardiopatias congênitas, né, de displasia ritmogênica do VD e por aí vai, miocardiopatia hipertrófica, né? E já no Brasil, quem ocupou mais espaço no desenvolvimento ali no início foi a traumatologia esportiva. A gente também teve a criação da Federação Internacional da Medicina do Esporte, que é a FINS, né, onde diversos cientistas de todo o mundo, norte-americanos e europeus, eles colaboraram para o desenvolvimento, né, de todas as áreas, a fisiologia do exercício, e criaram várias organizações e associações médicas aí do esporte. A primeira publicação na medicina esportiva, de fato, foi esse livro de fisiologia de 1978, do professor Mário Pini. Os primeiros departamentos especializados no esporte amador aqui no Brasil foram o Esporte Clube Pinheiros, em 67, e o Esporte Clube Banespa, em 68. Depois, outros clubes foram desenvolvendo esse atendimento em atletas, como, por exemplo, o Departamento de Medicina Esportiva do São Paulo Futebol Clube, né, que foi um expoente. Teve grandes conquistas de títulos paulistas, brasileiros, teve o bi da Libertadores da América, o bi do campeão do mundo, né, em 90. E outra que tem bastante destaque, que eu acho que foi o pioneiro, foi o grupo de medicina esportiva do Hospital das Clínicas da USP, né, criado na década de 80. E foi a primeira vez que um hospital universitário e uma faculdade de medicina se preocuparam com a medicina esportiva. E esse grupo tinha convênio com o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, avaliava atletas que iriam participar de Olimpíadas e eles obtiveram bastante sucesso. Pode passar. Bom,
Então a gente começa a falar o que é a medicina esportiva. Ela é responsável pela utilização da ciência médica, junto com segmentos teóricos, científicos e práticos, com o objetivo de investigar a influência do exercício físico, né, do treinamento físico e do esporte em todas as condições clínicas e compensatórias nos seres humanos, com o objetivo de diagnosticar, de prevenir, de tratar, de reabilitar, de melhorar desempenho, né, e tudo isso proporcionando um estado de bem-estar físico, mental, social. E esses aí elencados são os alicerces, né, da medicina esportiva. A fisiologia do exercício, clínica médica, a ortopedia, né, a traumatologia do esporte, o treinamento, a fisioterapia e reabilitação, nutrição, entre outros. Pode passar. Bom, e não tem como falar da história da medicina esportiva sem mencionar a morte súbita. Todas as aulas introdutórias de residência, ou que vocês forem ver aí ao longo da vida, vão falar em algum momento da morte súbita e do episódio que ocorreu com o zagueiro do São Caetano numa partida contra o São Paulo em 2004, eu acho. Foi onde ele teve uma morte súbita, ele teve um mal súbito, caiu em campo e ninguém não se falava muito disso, não sabiam muito como lidar. É claro que a gente sabe que é um suporte básico de vida, mas para você ver, em pleno Morumbi, não teve a assistência de forma adequada, mas também a gente não pode só culpar, né? O clube do São Caetano, né, tinha um departamento médico competente, eles já tinham, parece que, diagnosticado, né, uma miocardiopatia hipertrófica no zagueiro, só que por conta dele ter uma família extensa, ele ser provedor da família, ele viver do futebol, ele acabou optando por continuar no alto desempenho e teve um fim que a gente sabe que é inevitável se a pessoa continuar em ambiente competitivo com uma condição dessas. Então parece que é o que a história conta, né? E aí ao lado eu deixei algumas causas de morte súbita, né? Causas cardíacas, principalmente congênitas, em que nós, como médico do esporte, podemos estar identificando. Pode passar, por favor. Doutora Júlia. Perdão. Daqui 10 minutos a reunião parece que vai se encerrar. Aí eu criei um outro link. Eu vou te enviar e vou enviar no grupo para não ter mais interferência. Tá bom, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Espera só um minutinho que eu já te envio. Deixa eu abrir. Prontinho. Entrei. Calma aí, Sara, que eu tenho que ver a altura, espera. Pronto. Cadê o parafuso? Pode continuar? Pode. Acho que já entrou todo mundo. Bom, então a gente tem aqui um exemplo já que aconteceu diferente. Por exemplo, o caso do Eriksen, né, numa partida entre a Dinamarca e a Finlândia. Eriksen teve um mal súbito em campo também. Dessa vez, tanto os atletas, a equipe, extremamente já com uma expertise maior nesse tipo de ocorrência, eles já sabem identificar uma parada cardiorrespiratória. Não sei por que eles não iniciam compressão, acredito que eles não têm autorização, não sei. Mas eles já começam a tomar atitudes, criar a barreira para que o atendimento médico tenha um pouco mais de exclusividade. E essa foi uma parada cardíaca abortada, né? O jogador saiu do estádio com vida, né, e colocou um implante de CDI
e hoje ele ainda joga futebol em nível competitivo. Então ele continua no alto rendimento, fazendo uso do CDI. Hoje o cenário já é diferente, né? Pode passar. E aí a gente chega nas funções do médico do esporte, e uma das funções é essa, é fazer uma avaliação primária por meio de uma anamnese pormenorizada, de um exame físico bem feito, da realização de exames complementares pertinentes para avaliar se esse paciente está apto ou inapto a determinadas práticas esportivas, amadoras, competitivas, ou dependendo do esporte específico, né? Então fazer esse check-up esportivo, entre aspas, né? Então oferecer um suporte médico adequado, afinal somos clínicos, então estamos aptos a controle de outras comorbidades, não necessariamente só aquelas relacionadas ao esporte. Então a gente pode estar tratando diabetes, a gente pode estar tratando hipotireoidismo, uma hipertensão, dislipidemia, funções de clínico mesmo. Prevenir, tratar e ou reabilitar lesões esportivas. Então a gente vai sempre estar fazendo tentando realizar essa harmonia junto, claro, com o educador físico ou com o treinador desse paciente, para equilibrar as demandas tanto energéticas, de treinamento, de recuperação e exercícios preventivos em si, para prevenir lesões por sobrecarga, lesões traumáticas. Às vezes a gente também vai participar ativamente nesse tratamento e na reabilitação junto com o fisioterapeuta. Acompanhar processos de emagrecimento e de hipertrofia. Então há quem prefira permanecer mais nesse âmbito da nutrologia, da nutrição, em acompanhar pacientes com obesidade, né, ou estar participando mesmo com os atletas de fisiculturismo, por exemplo, em movimentos de hipertrofia, tudo isso acompanhado do nutricionista, claro. Também podemos fazer acompanhamento para incremento de performance, né, com o treinamento e a nutrição adequada e direcionada para aquele esporte, para aquele atleta, para aquela demanda específica, a suplementação esportiva. Então nós precisaremos unir vários conhecimentos, né, da clínica médica, da cardio, endócrino, pneumo, da gineco, porventura na mulher atleta, na nossa paciente do sexo feminino, pediatria nos nossos pacientes, jovens talentos, na geriatria, não só para usar o exercício físico para controle de doenças crônicas, mas também para acompanhá-los. Muitos pacientes master estão aí ativos, performando excelentissimamente bem, né? Então a gente também tem que saber isso. Fisiatria, onde a gente pode também estar lançando mão de reabilitação por meio de procedimentos, traumato-ortopedia, então nós somos ortopedistas clínicos, por assim dizer, né? Essa parte clínica da ortopedia nós temos que dominar, toda essa avaliação, parte de nutrição, treinamento e exames complementares. E assim houve a necessidade, pode passar por favor, do surgimento da medicina esportiva como uma especialidade, porque afinal vocês viram quantos ramos da medicina nós devemos dominar, e nesse cenário anterior, quem estava à frente desse processo eram os ortopedistas. E a gente sabe que o ortopedista ele passa 3 anos dentro do centro cirúrgico, dentro do pronto-socorro. Então ele é, acima de tudo, um cirurgião. E ele está dentro desse ambiente de abordagem e tratamento, condução cirúrgica, claro, né, avaliação clínica posterior. Mas é uma pessoa, é um profissional que passa boa parte da sua formação em ambiente cirúrgico. Então, como que ele, em 3 anos dessa formação, vai estar tão apto assim a responder por causas cardiológicas, por exemplo, sabe? Nutricionais, né? De reabilitação, tudo bem. Mas então houve-se a necessidade de desmembrar essa formação e de uma formação mais voltada para a clínica, para as condições clínicas do atleta. Óbvio, né? Depois a medicina do exercício também, não só do esporte, mas do exercício para a população em geral. Pode passar. E aí, como que está sendo ofertadas essas vagas para a medicina esportiva? A gente consegue listar cada uma por conta de ser tão raro ainda a disponibilidade de vagas. Quando eu entrei,
eu não sei se eu consigo fazer uma conta rápida, mas eram menos de 20 vagas para o Brasil inteiro. Então, quando eu entrei, só tinha USP, Unifesp, IANSP, Santa Casa, tinha Unesp de Botucatu, que não tem mais, e Caxias do Sul. Então, fazendo as contas, eu acho que dá por aí, 20 ou 30 vagas no máximo, para o Brasil inteiro. Então, até hoje, continua muito concorrida por conta da ascensão, né, da medicina do estilo de vida, depois da pandemia, das pessoas estarem procurando mais essa transformação e, consequentemente, a gente que é da área da saúde tem uma inclinação a gostar de trabalhar com isso, né? Gostar de trabalhar com saúde ao invés de trabalhar com doença, né? Então, a procura é muito grande. Por exemplo, a USP é a que mais oferta vagas, são 6 vagas, e a relação candidato-vaga da prova de 2024 para 2025 foi de 24,8 por vaga. Toda essa epidemiologia que eu trouxe são da última prova de residência, então a prova de 2024 para 2025. Na esportiva da Unifesp, 5 vagas, a relação altíssima, 51. Ficou mais alta que a da Neuro, que foi de 48, se eu não me engano. Então ela pela primeira vez superou a concorrência aí da Neuro. No IANSP são oferecidas 4 vagas, que é onde eu estou inserida, com a relação candidato-vaga de 30. A gente tem a Medicina do Esporte de Caxias do Sul, são 2 vagas. E acabei que eu não falei, né, de como que funcionam as provas. Só voltando aqui na USP, é uma prova de 100 questões, objetiva, a primeira fase. É uma prova extremamente longa, extremamente cansativa, lembra bastante o Enem. É muito cansaço físico e mental. Se você consegue a nota de corte, você vai para a segunda fase. Na verdade, tem segunda fase e terceira, só que no ano que eu prestei, só tinha prova objetiva, daí se você atingisse o corte, você automaticamente já estava na segunda fase, que era o currículo, a análise curricular. Não teve a segunda fase de fato, né? Era análise curricular e entrevista. Na esportiva da Unifesp, cheguei a fazer a segunda fase dessa última vez. Então, você faz uma prova de 100 questões objetivas, passa para uma segunda fase composta por estações práticas, que o que mais pega é o nervosismo. Eram 5 estações, né, das grandes áreas e 40 questões multimídias. Então, no mesmo dia você fazia isso, na segunda fase. A prova de multimídia era bem difícil mesmo, mas a de estações práticas não tanto. O que mais pegou foi o nervosismo, porque você tinha pouco tempo também e os avaliadores eram os próprios professores da universidade e eles, alguns lá, nossa senhora, faziam questão de serem bem hostis mesmo para abalar o candidato. E aí a terceira fase era a entrevista e análise curricular. Bom, no IANSP eu cheguei a fazer pela primeira vez, daquela vez que eu não entrei, era uma prova teórica, né, objetiva, de 100 questões, e uma prova prática de 40 questões. Eram 10 casos clínicos, com 4 questões cada caso clínico, e era multimídia. A última que eu fiz, que foi a que eu entrei, foi aquela prova que deu problema. Foi uma prova de 80 questões apenas, onde 40 delas eram só de GO. Eles tiraram preventiva da prova, que aí queriam anular o processo, deu um mau problema. E foi nesse contexto que eu entrei. De Caxias do Sul, ela é uma prova que te dá acesso através da prova da ANRIGS. Aí você pode escolher depois no leilão, entrar no Hospital Geral, onde ofertam essa residência. Pode passar, por favor. Aí a gente tem a residência da Santa Casa, que também oferta 2 vagas. É uma prova objetiva de 100 questões. E a gente tem a Escola de Saúde Pública do Ceará e o INCE, Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. São 2 escolas novas aí que estão sendo ofertadas pelo ENARE. A do Ceará já está no 3º ano de funcionamento, então esse ano eu conheci os primeiros R3 deles e
no ano deles e no ano dos R2, era feita pela SURSE. SURSE é a prova que parece com SUSão, sabe? SUS São Paulo. Então era feito pela SURSE, agora é pelo ENARE mesmo. E no ENARE você pode fazer de qualquer canto do país, né? Então tem algumas capitais principais que você faz, é uma prova promovida pela EBSER, né? É o Exame Nacional de Residência, processo unificado, que consegue democratizar melhor o acesso, né, aos exames de residência. E lá são ofertadas 4 vagas, e aí você pode escolher depois se vai para o Ceará ou se vai para o INC, que é nova. Esse ano é o primeiro ano do INC. Então eu conheci os 2 R1s que se encontram agora na vigência dessa residência, e eles têm uma parceria com o Flamengo, né? Então isso é muito legal também. Temos também a residência pela Prevent Senior, que anteriormente eram oferecidas 3 vagas, mas no último edital que eu revisei, só uma vaga estava sendo disponibilizada. Pode passar, por favor. Quanto à grade curricular, é uma residência de acesso direto com duração de 3 anos. Eu trouxe uma demografia médica de 2023, onde constavam-se 1.291 médicos especializados em medicina do esporte. Eu acredito que hoje já deve superar mais de 2.000, 2.500, porque aumentou bastante, né, o acesso, tanto com relação às pós-graduações, né, e a prova de título pela sociedade. Mas esse foi a última demografia que eu encontrei. E dentre os benefícios da residência, né, quando comparada com uma pós, né, a residência são 3 anos que te proporcionam experiência, principalmente experiência prática integral, né? Então você fica ali o dia inteiro nesse universo, você tem contatos, né, com as pessoas que vão te colocar no mercado posteriormente. E eu não me refiro só aos chefes e preceptores, eu me refiro aos próprios colegas residentes. Então, você vai ter um acesso a relacionamentos e oportunidades, bem como a formação de um currículo, de uma base forte, né, de um currículo sólido, né, e em contrapartida da pós. Não que a pós seja ruim, existem pós hoje excelentes e super completas, mas eu digo mesmo pela carga horária, né? Geralmente é um ano de pós, aos finais de semana, quinzenais, ou semanais, ou mensais, e não tem como comparar a vivência de uma residência. O R1 tem um foco em clínica médica, né, onde você vai aprender os fundamentos ali, a fisiologia, naquelas disciplinas que a gente mencionou agora há pouco. No R2 a gente vai ter um foco em músculo esquelético, a gente também vai começar a aplicar e integrar os conhecimentos clínicos e ortopédicos na prática esportiva. E no R3 tem um foco mais em performance e alto rendimento, onde a gente vai consolidar todos esses conhecimentos médicos na prática junto aos estágios externos e nos clubes. Pode passar. Então aqui está mais ou menos como está dividida a minha residência. No R1 a gente rodou por esses estágios aqui descritos, tanto ambulatórios quanto enfermarias. Emergência também, a gente passa 2 meses na emergência e teve um mês na UTI, que não está listado aí, e é uma coisa que nós temos conversado aí com a coordenação para que a gente possa tirar da grade, porque a gente, pela experiência, viu que não faz muito sentido, né, a gente rodar nesse ambiente de intensiva. No R2 a gente já tem um foco mais ortopédico, a gente vai passar pela rádio também, pela reumato, pela fisiatria e nos ambulatórios e pronto-socorro de ortopedia. No R3 a gente vai estar já no alto rendimento, a gente vai nas universidades, na Unifesp, na USP, né, nas outras instituições, a gente passa no Dante, a gente passa em clubes e também fazemos o nosso optativo, né? Pode passar. Bom, quanto às áreas de atuação, vocês já viram que são diversas, essas aqui são as que eu lembrei e as que eu encontrei, porém existem outras, existe a questão da criatividade e empreendedorismo do médico no cenário atual e ainda outras que, por conta de demanda da população, ainda sei que irão surgir, que não consigo listar aqui. Mas basicamente pode atuar em clubes esportivos de pequeno, médio, grande porte e centros de treinamento,
como médico, né, principal ou coordenador junto a outros colegas dentro desse contexto. Você pode estar optando por trabalhar em clínicas especializadas e consultórios particulares. Você pode estar trabalhando nesses cenários com a reabilitação musculoesquelética, né, ou funcional e até cardíaca. Você pode estar trabalhando com populações especiais, atletas amadores e condições crônicas ali como um generalista plus. Você pode estar indo para a área acadêmica pensando em pesquisa, mestrado, doutorado, docência. Você pode atuar como coordenador médico ou membro de delegações em eventos esportivos. Você pode estar abrindo agendas apenas de exames complementares, se for esse o seu intuito, né? Realizando testes ergométricos e ergospirométricos, trabalhando com a ultrassom musculoesquelética, testes mesmo físicos, a dinamometria, usando tratamentos alternativos como a terapia por ondas de choque, a medicina regenerativa que está em ascensão também no nosso meio, ou com acupuntura, agulhamento seco, dentre várias outras propedêuticas armadas aí, pode passar. Agora é a hora que a gente traz um monte de fotos, né? Bom, não tem nem como falar aqui o quanta coisa que eu já vi. Eu fui separar as fotos e parei para pensar no tanto de aprendizados aí que eu já passei na residência. Então, ali uma foto da gente dando aula durante a residência sobre o exame físico ortopédico do joelho. Outro exemplo ali da gente realizando o teste ergospirométrico era um atleta de natação de 14 anos, que está na foto. Ao lado, um rodízio meu na radiologia, a gente estava fazendo ultrassom de ombro. Pode passar. Outra coisa que eu gosto muito é o fato de poder trabalhar em equipe multidisciplinar, que é algo que eu já fazia muito lá na UBS. Então, aqui, por exemplo, como que seria uma equipe multi dentro do cenário de um departamento médico do futebol, né? Então, no centro ficam os atletas, né? Ou caso você esteja como médico assistente de um atleta só, ele fica no centro e você tem contato com todas essas especialidades ali, com todas essas funções, pode passar. Fora a questão da pluralidade de pacientes, de todas as faixas etárias, de todos os esportes possíveis e imagináveis, que variam muito em termos de metabolismo, de demanda energética, de rotina de treinamento, né? Então, a gente acaba tendo que nichar, porque não tem como saber tudo. O paciente vai acabar te procurando devido à sua expertise em alguma coisa, em alguma modalidade, em algum cenário específico. Então, é super normal que a gente vá nichar e vá se especializar em alguma modalidade, em alguma população específica. Pode passar. Tem que saber lidar com ambientes extremos, com a medicina de ambientes extremos, por exemplo, altitude, frio, calor, umidade, mergulho, e saber lidar com essas condições pode passar. Sempre tentando equilibrar, né, as demandas energéticas, lembrando que o atleta sempre está buscando o máximo desempenho, portanto é uma atividade de altíssimo risco, onde a gente sempre vai estar trabalhando dentro de os esforços físicos e psíquicos próximos do limite fisiológico, né, então faixa potencialmente patológica, pode passar. Tentando sempre ficar atento a possíveis colapsos relacionados ao esporte, né? Então, dependendo da modalidade, do ambiente, da hora do dia, de como está a preparação e a hidratação daquele paciente, são muitas as possibilidades, sendo que todas elas, hipoglicemia, hiponatremia, hipotermia, hipertermia, geralmente elas têm as mesmas apresentações clínicas, né, que são totalmente inespecíficas. Então, como que você vai saber qual que é qual, né? Nesse caso, eu estava atuando na copinha feminina e essa atleta, eu vi o momento exato em que ela colapsou ao chão e eu vi que ela não tinha sofrido nenhum golpe de cabeça, ela não tinha sofrido um TCE. Eu estava olhando, por isso que é muito importante que você se atente ao jogo. Da mesma forma que, de forma imprudente, muitos de nós
assumimos plantões como recém-formados no ambiente de sala de emergência, de UTI, tenho vários amigos que só fizeram plantão na UTI até hoje, e como recém-formados, a gente acaba também assumindo plantões em eventos esportivos, e muita coisa que a gente não está preparado pode acontecer, né? Por isso que eu falo imprudência. Então a pessoa não pode achar que vai acompanhar o evento esportivo, que vai lá assistir jogo, ou melhor, que vai ficar lá conversando enquanto o jogo está rolando. A partir do momento em que você é chamado, você tem que saber do que você está lidando. Nesse caso, como eu vi, eu acompanhei essas atletas desde o vestiário, eu conversei com elas lá dentro, eu conheci um pouco de cada uma, eu tinha uma prancheta com o nome de cada uma, eu sabia quem estava menstruada, quem estava gripada, quem estava com cólica, quem estava com gastrite, eu sabia quem estava chorando porque estava ansiosa, essa era uma delas, né? Então, no momento em que ela caiu e eu avaliei, eu consegui descartar várias situações clínicas. E sabe o que era no final das contas aí, onde eu avaliei ela? Era uma crise de ansiedade, certo? Mas como você vai falar que é crise de ansiedade sem saber de todas essas e outras informações? Pode passar. Bom, também conhecer cada esporte, como eu comentei ali anteriormente, faz a diferença, né? Até para você preparar sua mala médica, a mala médica não é a mesma, ela não é algo, é uma estrutura fixa, né? Cada esporte vai demandar um material específico que você vai saber a partir do momento que você tem contato com aquele esporte. Pode passar. Também temos que ter noção do controle de medicamentos, controle de substâncias e monitorização de procedimentos conforme os ditames da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, e da WADA, que é o órgão mundial, né, de controle de dopagem, né? Também saber fazer a emissão de uma AUT, que é a Autorização para Uso Terapêutico de substâncias que são notadamente doping, como por exemplo os corticoides. Então, se você tem um atleta que é asmático e ele vai competir num evento desse de grande porte, onde ele pode ser passível de ter que realizar um teste de doping, for submetido ao doping, principalmente se ele estiver bem colocado, com ótimos resultados, ele vai ser submetido a um teste, e se ele estiver sem autorização, é claro que a gente pode fazer isso de forma retrógrada, mas dependendo da substância, ele vai ser responsabilizado e o médico dele também vai ser responsabilizado, vai sofrer judicialização, vai ter que responder isso na justiça. E dependendo do que for feito, a gente tem listas hoje de médicos que foram afastados, e é coisa de 20 anos, 30 anos, não adianta você se fazer disso de desentendido, hoje isso aí é algo muito rígido. Então a gente como médico do esporte também tem que estar atento a isso e saber lidar com esse tipo de situação. Pode passar. Bom, por fim, de dicas a vocês que ainda estão aí no contexto da graduação, eu diria para dar uma ênfase na clínica médica, naquelas especialidades que a gente comentou, estudem bastante, principalmente o acompanhamento e segmento ambulatorial, tem várias diretrizes hoje sobre isso, saiu diretriz nova esse ano da hipertensão, da dislipidemia, então vocês precisam dominar isso, fazer treinamentos e participar de ligas e projetos de treinamento em primeiros socorros e prevenção de acidentes, saber realizar um suporte básico de vida adequado, até um suporte de vida no trauma, no pré-hospitalar, né, no PHTLS, o suporte avançado também. Ter esse tipo de conhecimento vai ajudar muito vocês, principalmente quando entrarem na residência de fato, ou até mesmo estarem atuando nesses ambientes da medicina esportiva como médicos generalistas aí, tá? E a dica principal que eu dou é que vocês sejam reais, vocês sejam autênticos. Cada vez mais na medicina, os pacientes não estão aceitando médicos e profissionais em si, né? Aquela história você não vai passar numa nutricionista gordinha, ou você não vai passar num cardio que fuma. Não adianta mais. Antigamente a pessoa só procurava um profissional que lhe prestasse um determinado serviço.
Hoje não, ela quer uma experiência, ela quer alguém que ela possa ficar inspirado e que lhe guie por aquele caminho. E ela não vai seguir qualquer um, ela não vai seguir quem está falando, ela vai seguir quem está fazendo. É aquela coisa de que o exemplo ele arrasta. E acaba que quando a gente entra num ambiente desse, é um pouco natural para a gente essa pegada motivacional. Para mim, principalmente, que já passei por tanta coisa, eu sempre acabo falando alguma coisa um pouco mais intensa, porque não tem como trabalhar com esporte e não ser apaixonado, você não ser emocionado, cada vitória, cada cesta, gol, ponto que o time que você está assistindo, ali você acaba se conectando com aqueles atletas, aquelas crianças, aquelas pessoas, você acaba se envolvendo. Então não tem como não ter emoção num trabalho como esse. Então a dica que eu dou é essa, se preocupem muito em ser e saber. Vocês precisam agregar valor, independente da especialidade que vocês escolham. Vocês têm que encontrar algo que vocês vão somar na vida desse paciente. Vocês precisam aprender a agregar valor. E isso vem com o tempo, né? Então não se preocupem. Agora eu gostaria de abrir para dúvidas, perguntas, alguma coisa que eu tenha deixado passar.